Oi, gente, tudo bem? Vamos então continuar o nosso estudo das matrizes, num assunto relativo a elas que se chama determinantes, né? Então, a gente já viu a definição de determinante na aula anterior e nós vamos retomar essa definição agora, tá? Então, nós definimos que um determinante de uma matriz quadrada que eu estou chamando de A, né? Na verdade, nós determinamos a função determinante, né? Definida para esse conjunto de matrizes quadradas, né? Por det. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da função determinante, né? Assim como nós temos funções que têm nomes que não são só uma letra, por exemplo, a função seno, a gente escreve sen, né? A função cosseno, a gente escreve cos, para dar o nome para essa função. A função determinante nós chamamos de det, tá? E aí, esse valor aqui de det de A, né? Ele vai ser definido como a soma de todos os produtos elementares com sinal dessa matriz A. São aqueles produtos que a gente definiu na aula passada, né? São produtos de entradas da matriz A, entradas essas que estão sempre em colunas diferentes e em linhas diferentes dessa matriz, tá? Então, esse número, ele é chamado de determinante de A, ok? Então, de modo genérico, nós podemos usar essa notação aqui para esse determinante de A, tá? Então, eu vou colocar aqui que esse determinante de A é um somatório de produtos elementares. Então, de produtos elementares com sinal, né? Então, eu vou colocar aqui a possibilidade da gente ter um sinal positivo ou negativo para um produto elementar com sinal, né? E aqui eu vou colocar a representação de um produto elementar com sinal genérico, tá? Então, eu vou colocar aqui A1, J1, A2, J2. Então, eu vou ter aqui por último a N, J, N, que seria o último fator de um possível produto elementar com sinal, né? Então, a soma de todos esses produtos elementares com sinais possíveis para a matriz A, né? Então, a gente chama de determinante da matriz A, né? Então, esse aqui é o produto elementar, esse aqui é o sinal do produto elementar, que pode ser positivo ou negativo, né? E esse sinal, ele é selecionado em cada parcela de acordo com a permutação, né? Desses JI, J, J1, J2, JN, né? Que vão representar aí as permutações da numeração das colunas, né? Então, se essa for uma permutação par, o sinal vai ser positivo, se for uma permutação ímpar, o sinal vai ser negativo. Então, de modo genérico, eu posso dizer que um determinante é um somatório como esse que eu estou colocando aqui, tá? Então, nós passamos para a pergunta, que é a pergunta dessa aula, né? A pergunta dessa aula, na verdade, é: como calcular o determinante de uma matriz qualquer de tamanho n, tá? Isso de uma maneira eficiente, através de algum procedimento eficiente. Então, a gente quer saber qual é esse procedimento. Então, por exemplo, aqui nós temos uma matriz A 2 por 2, né? Cujos elementos são esses aqui, cujas entradas são essas aqui. E o determinante de A, nós sabemos que
é a soma dos dois produtos elementares com o sinal dessa matriz. Tá aqui os dois produtos elementares com o sinal dessa matriz. Nós estamos somando. E aí, a gente sabe que tem uma estratégia, né, um recurso mnemônico, para a gente lembrar, né, que produtos são esses, né? A gente pode fazer aqui o produto dessas duas entradas, segundo essa diagonal principal, e aí a gente vai ter o sinal positivo, né? Que é o A1, A22. E a gente vai somar com o resultado do produto, porém com sinal negativo, né? Fazendo esse produto nesse sentido. Então, a gente vai ter A12 vezes A21, porém agora com sinal negativo, que vai dar exatamente, né, essa continha aqui, né, do determinante dessa matriz 2 por 2. Para uma matriz 3 por 3, nós vamos ter um procedimento semelhante. Então, para uma matriz A 3 por 3 agora, né, a gente vai se lembrar de todos esses produtos elementares com sinal, fazendo o quê? Bom, a gente repete as duas primeiras colunas aqui ao lado da matriz A, né? Então, eu vou ter aqui A1, A12, A21, A22, A31 e A32, né? Então, eu vou ter aí essas duas primeiras colunas repetidas, né? Aí, eu vou executar esse primeiro produto, vou manter com sinal positivo. E os produtos dessas duas linhas aqui paralelas à primeira, também que eu vou manter com sinal positivo, né? Então, eu vou ter aí como resultado A1, A22, A33, no primeiro caso, na primeira linha. Aqui a segunda linha eu vou ter A12, A23 vezes A31 mais A13, A21, A32. E agora, nesse outro sentido, eu vou fazer o produto, mas eu vou colocar o sinal negativo, né? Vou fazer o sinal negativo. Então, eu teria que, no primeiro caso, menos A13, A22, A31. Na segunda linha aqui, eu teria menos A11, A23 e A32. E aqui o terceiro, que eu teria A12, A21, A33. Então, aqui eu tenho a soma de todos os produtos elementares com sinal dessa matriz A, que é 3 por 3. Mas nós já informamos para vocês que esse procedimento só vale para essa matriz 3 por 3, assim como o de cima só vale para a matriz 2 por 2. Para matrizes maiores do que 3, quadradas maiores do que 3, não tem recurso mnemônico para a gente lembrar, né, de qual que vai ser o total da soma dos produtos elementares com sinal, né? Então, a gente se pergunta, então, finalmente, tem algo que seja comum para todas as matrizes, que a gente possa calcular o determinante usando o mesmo procedimento para todas as matrizes?
vai existir, tá? Tem um cálculo que a gente pode fazer, um procedimento que a gente pode fazer para calcular o determinante de qualquer que seja a matriz, executando esse procedimento. Porém, antes da gente ir para esse procedimento, nós vamos ver alguns casos particulares de matrizes que dá para a gente ter informações sobre o determinante sem ter que ficar fazendo muita conta, tá? Então, a gente vai falar sobre esses casos agora. Então, olha só que maravilha. Se a gente tem uma matriz A que tem uma linha ou uma coluna de zeros, então a gente já pode afirmar que o determinante de A é zero, tá? Então, veja só, né? Se eu tenho uma matriz N por NA, ela vai ter essa forma. Imagine que alguma linha ou alguma coluna dela seja toda nula, né? Imagine que uma linha I qualquer dessa matriz seja toda nula, toda cheia de zeros, né? Por exemplo, a segunda linha aqui é tudo zero na segunda linha, ou na enésima linha, tudo zero na enésima linha. Estou pegando uma linha I qualquer. Então, veja bem, quando a gente olha para a cara desse determinante, vai ter em cada parcela em cada parcela que tem essa forma, o elemento A, I, JI, seja qual for o JI, pelo fato da linha I ter todos os elementos nulo, o elemento que tiver a forma AIJI, que vai aparecer aqui em alguma dessas posições aqui do produto elementar, vai ser zero. Zero em produto gera o produto nulo, né? Então, cada parcela aqui desse somatório vai ser nula, portanto, o determinante final vai ser nulo, né? Então, assim como a gente admitiu que a linha I ela é nula, a gente também poderia ter admitido que a coluna JI fosse nula, né? Se a coluna JI, aliás, uma coluna J qualquer da matriz fosse nula, né? Esse J, ele vai aparecer em alguma posição da nossa permutação J1, Jn, que vai aparecer também aqui, né? Nesse somatório desse determinante. Então, é claro que se aparecer nesse produto, em alguma posição qualquer, um zero, ele vai zerar toda aquela parcela desse somatório. E isso vai acontecer para cada parcela, porque a gente está admitindo que um J, né, uma coluna J qualquer, que vai aparecer em alguma posição aqui dessa permutação, né, que a gente não sabe qual é a posição, mas a gente sabe que vai aparecer, né? O elemento correspondente a esse J, ele vai ser nulo, então vai zerar, né, essa parcela aqui no cálculo determinante. Então, isso é uma forma aí que eu achei de explicar para vocês por que isso acontece. Não vamos fazer o detalhamento dessa prova, mas isso já é uma informação que a gente pode usar. Apareceu uma linha completamente nula ou uma coluna completamente nula na matriz, então o determinante dessa matriz não tem jeito, vai ser zero. Outra coisa que a gente pode afirmar sobre o determinante de uma matriz A é que ele é igual ao determinante da transposta de A, tá? Então, é possível, se a gente for olhar para cada produto elementar da matriz a gente consegue mostrar que esse produto elementar, ele vai ser exatamente um dos produtos elementares da transposta da matriz A, tá? E isso acontece também com o sinal, tá? Então, se a gente for pegar aí
né, a teoria das permutações, a gente vai perceber essa igualdade entre os produtos elementares com sinal da matriz A e da sua transposta. Portanto, né, se a gente vai somar os mesmos produtos elementares com sinal, no final, o determinante da matriz A e o determinante da sua matriz transposta vai dar no mesmo, tá? Então, é uma coisa que a gente pode já utilizar também para o cálculo de determinantes. Além disso, gente, tem algumas matrizes quadradas que elas vão ter uma propriedade muito interessante aí em termos de determinante. Aliás, nem só em relação ao determinante, mas nós vamos ver também outras características dessas matrizes que são bem interessantes. Então, a primeira delas, que eu vou mostrar agora, né, é uma matriz quadrada. Então, eu estou falando de uma matriz quadrada, no caso aqui, uma matriz N por N, tá? Na qual todas as entradas fora da diagonal principal são zero, né? Então, essa matriz ela é chamada de matriz diagonal, tá? Então, essa matriz diagonal é uma matriz bem interessante. Aqui nós temos a forma dessa matriz diagonal N por N, né? Então, ó, se eu pego aqui e olho para os elementos fora da diagonal principal, que é essa aqui, né? Todos os elementos são quem? São zeros, tá? Então, eu tô aqui falando de uma matriz como essa. E aí, sobre uma característica dessa matriz, né? Nós podemos apontar a questão da invertibilidade dessa matriz diagonal, né? Então, veja, eu coloquei aqui como observação, uma matriz diagonal, ela é invertível sem somente ser todas as entradas da diagonal são o quê? Não são nulas, certo? Então, no caso de todas as entradas da diagonal principal não serem nulas, essas entradas aqui, essa matriz, ela vai ser uma matriz invertível. Aí, nesse caso, né, quem que vai ser a inversa? A matriz inversa da matriz D. Ela vai ter uma cara muito bonitinha, ela vai ser diagonal também. E olha como que são as entradas da diagonal principal. São os inversos multiplicativos das entradas da matriz D, ó. A primeira entrada aqui, ó, que seria a matriz, seria o elemento D1, correspondente ao elemento nessa posição 1, da inversa, né? Quem é o elemento da inversa? É 1 sobre D1, né? Quem é o elemento aqui na entrada da matriz inversa na posição 2, 2? É 1 sobre quem? Sobre D2. E aqui na posição NN, quem que é a entrada? É o inverso de DN, 1 sobre DN. Então, essa matriz inversa dessa diagonal que tem os elementos da diagonal todos diferentes de zero, ela tem essa cara aqui, tá? E aí, como que a gente pode verificar isso, né? Bom, se eu quero verificar, né, que uma matriz é inversa da outra, e eu já sei a cara dessa matriz, eu estou informando qual que é essa matriz, então basta fazer a conta e verificar que D multiplicado por essa aqui que eu chamei da inversa de D vai de fato dar quem? Vai dar a identidade de ordem N, e também, aliás, né, que a inversa de D vezes D também vai chegar na inversa, desculpa, na identidade de ordem N, tá? Então, fica aí como um exercício para vocês, vou colocar aqui, ó, exercício, fazer essa verificação. Já foi dada quem é D, já foi dada quem é a inversa de D, basta multiplicar uma pela outra e verificar se a gente chega aonde? Na identidade, ok?
Outra curiosidade aí que nós temos sobre essa matriz diagonal, né? É o que diz respeito às suas potências. Então, nós temos aqui uma matriz D, que é uma matriz diagonal de ordem N, tá? E aí, eu estou considerando uma potência K dessa matriz. Então, eu estou pegando a matriz D elevada a K, né? Como que vai ser a cara dos elementos dessa potência da matriz D? Na verdade, os elementos que aparecem na diagonal, eles vão estar elevados a K. É aquele caso particular que eu falei para vocês, que dava para elevar cada elemento à potência K. É esse caso, o caso da matriz diagonal, né? Então, essa matriz aí é uma matriz bem interessante, né? Por isso, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo desse caso. Então, como exemplo, nós temos aqui a matriz A, cujas entradas da diagonal principal são quem? 1, menos 3 e 2, todos diferentes de zero, né? Então, essa matriz, ela vai possuir uma inversa. Quem são os elementos, quem são as entradas dessa inversa? Bom, a gente já sabe que vai ser uma matriz diagonal também. As entradas da diagonal vão ser os elementos inversos multiplicativos desses que aparecem aqui na diagonal da matriz A. Então, o inverso de 1 é 1, o inverso de menos 3 é menos 1/3, e o inverso de 2 é meio. As demais entradas são nulas, tá? E nós temos aí a inversa da matriz diagonal A. Se eu quero A elevado a 5, né? Então, quem são as entradas dessa matriz potência 5 de A, né? Então, vai ser as entradas da diagonal principal da matriz A elevado a quem? Elevado a 5, certo? As demais entradas serão nulas, tá? As demais entradas serão nulas. Então, nós achamos aí, né, as entradas que vão ser quem? 1, 0, 0, 0 menos 243 e 0, que eu apago, falei 243, escrevi 245, e 0, 0 e 32, né? Então, nós temos aí a potência 5 da matriz A, tá? Então, faria sentido a gente perguntar sobre a potência negativa menos 5 da matriz A? Bom, a gente poderia convencionar que essa daí seria a inversa de A elevado a 5, né? E aí a gente pensa, quem seria a inversa dessa matriz, né? Bom, ela, A5, é uma matriz diagonal com todos os elementos da diagonal principal diferente de zero. Então, a gente já sabe qual seria o resultado dessa inversão, né? Então, eu teria aqui, como resultado da inversa da matriz A elevado a 5, seria o quê? Seria o inverso multiplicativo dos elementos correspondentes da diagonal principal, né? Então, eu teria aqui 1, que é o inverso de 1, menos 1 sobre 243, que é o inverso de menos 243, e 1 sobre 32, que é o inverso de 32, multiplicativo, né? As demais entradas seriam
nulas, certo? Tá. E teria outro caminho para fazer isso? Veja, quando eu penso na inversa de A à quinta, eu estou pensando em uma matriz, né? A inversa de A à quinta, que é quem? Que é A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Então, eu estou pensando em uma matriz, né? Que multiplicada aqui à direita ou à esquerda, tanto faz, quando multiplicar por essa matriz aqui, a quinta, eu vou ter como resultado quem? A matriz identidade, certo? E aí, como eu tenho esse monte de A aqui, né? Que matriz seria essa, né? Na verdade, aqui eu tô pensando aqui, quem será? Vou apagar aqui, que eu tenho A quinta. Quem será essa matriz aqui? A inversa de A quinta. Como será a cara dela, né? Já sei como que é, tá aqui, mas vamos pensar de outra maneira, né? Veja, se eu colocar aqui, nessa posição, que seria correspondente a essa posição, a inversa da A, 5 fatores dela, a inversa da A, eu posso juntar essa com essa e vai dar o que como resultado? A identidade. Essa com essa vai dar como resultado o quê? A identidade. Opa, deixa eu apagar aqui. A identidade. Aí eu vou fazendo isso, ó. As do meio sempre vão dar quem? A identidade. Então, essa daqui que eu coloquei aqui à direita, eu posso denotar como sendo quem? Como sendo a inversa da A elevado a quem? A 5, né? Então, na verdade, eu estou observando o quê? Que A na quinta vezes A inversa da A elevado a 5, o resultado vai dar quem? A identidade. Portanto, essa matriz aqui, que a gente já até sabe qual é, tem esse resultado, ela pode ser vista como a inversa da A, que a gente sabe quem é, elevada a 5, né? A inversa da A, só voltando aqui, é essa daqui, né? A inversa da A. Então, é uma matriz diagonal, se eu elevo a alguma potência inteira positiva, né? O resultado vai dar os elementos da diagonal principal elevado a essa potência. Então, eu vou ter 1 elevado a 5, depois eu vou ter menos 1/3 elevado a 5, e depois eu vou ter meio elevado a 5. As demais entradas são o quê? São nulas, certo? Então, essa matriz aqui que eu coloquei, na verdade, é a inversa da A elevado a 5, ok? Então, a gente pode usar dois caminhos aí para encontrar a matriz que a gente está convencionando, né? Como a potência negativa menos 5 da matriz A, né? A gente convencionou como a inversa da potência 5 da matriz A, tá? Então, beleza. Bom, fora essa diagonal, tem dois tipos também bem interessantes de matrizes quadradas, que são as matrizes triangulares inferior e superior. Então, aqui está a definição das duas. Uma matriz quadrada, na qual
todas as entradas acima da diagonal principal são zero, vai ser chamada de quê? De triangular inferior. E se a matriz quadrada tiver todas as entradas abaixo da diagonal principal sendo nulas, né? Ela vai ser chamada de triangular superior. Então, nós temos aqui duas matrizes triangulares, como exemplo. Aqui, veja, a diagonal principal dessa matriz está aqui. Todos os elementos, todas as entradas abaixo da diagonal principal são nulas. Então, ela vai ser uma matriz triangular superior. Então, essa daqui é uma triangular superior. Já essa outra aqui são os elementos acima da diagonal principal, que são o quê? Que são zeros, né? Então, ela é uma matriz triangular inferior. Triangular inferior. Então, veja, no caso da matriz diagonal, aquela que a gente viu lá em cima, ó, se eu olho para uma diagonal, por exemplo, essa matriz aqui A, daqui de cima, né? Os elementos acima da diagonal principal são nulos e também os elementos abaixo da diagonal principal são nulos também. Então, ela se classifica como uma matriz triangular inferior e superior ao mesmo tempo, tá? Então, a matriz diagonal, ela é triangular superior e inferior, tá? Então, nós temos aqui o caso de uma matriz que é só triangular superior e aqui uma outra matriz que é só triangular inferior, tá? Então, o que que tem de interessante nessas matrizes triangulares? É justamente aí o que a gente pode dizer sobre o determinante dessas matrizes. Então, sempre que a gente tiver com uma matriz que tenha essa característica, calcular o determinante dessas matrizes vai ser muito fácil. É o teorema que eu vou colocar agora. Então, o resultado é esse, ó. Se A é uma matriz triangular, aí pode ser inferior, superior, mesmo uma diagonal, tá? De tamanho n por n, então, o determinante dessa matriz A é o produto das entradas da diagonal principal. Ou seja, vai ser A11 vezes A22 vezes ANN, certo? Ou seja, a gente vai fazer o produto de todos os elementos da matriz diagonal principal, da matriz desculpa, todos os elementos da diagonal principal da matriz, e isso vai ser o determinante dessa matriz, tá? Então, por exemplo, veja que eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Aqui eu não tô representando como det A, eu tô colocando a matriz que eu quero calcular o determinante entre duas barras, né? E aí, eu observo, veja, aqui eu tenho minha diagonal principal, certo? Ela é uma matriz triangular superior, certo? Porque abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos, né? Então, o que eu vou fazer para calcular o determinante dessa matriz? Basta eu pegar os elementos da diagonal principal e multiplicar, certo? 2 vezes menos 3 vezes 6 vezes 9 vezes 4. O resultado vai dar menos 1.296. Tá, mas por que isso acontece? Veja, esse daqui
que eu coloquei vai ser o único produto elementar com sinal que vai dar diferente de zero. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um outro produto elementar qualquer aqui dessa matriz, né? Ele vai dar zero. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pego um elemento aqui dessa que envolva esse elemento aqui. Então, essa coluna aqui, eu já não vou poder utilizar nenhum elemento dessa coluna, nem dessa linha, como produto elementar, como fator do produto elementar com sinal. Então, eu vou ter que escolher uma outra linha ou uma outra coluna. Aliás, vou ter que escolher um elemento que esteja fora dessa linha, dessa primeira linha e dessa segunda coluna, né? E aí, eu vou ter como opção termos que são o quê? Que vão envolver um zero, tá? Então, eu vou ter que pensar bem direitinho, né, sobre essa possibilidade aí. Eu posso pensar à luz da definição, né, de que o determinante é uma soma de produtos elementares com sinal. Aí eu tenho que lembrar qual que é a definição de produto elementar, né? Primeiramente, então eu tenho produtos de entradas, né, da matriz, e aí eu não posso nem repetir linha e nem repetir coluna quando eu escolher essas entradas, né? E aí, fatalmente, eu vou ter que utilizar um zero para poder colocar como entrada de uma das linhas ou colunas que eu vou ter que escolher, né? Então, esse resultado aí que é bem interessante. Isso já facilita. Aqui, ó, nós temos uma matriz de que tamanho? 5 por 5. Temos uma matriz 5 por 5. Então, a gente teria que fazer 5 fatorial produtos elementares com sinal. E aí, a gente não precisa. Basta fazer o produto dos elementos da diagonal principal dessa matriz. Olha que maravilha, né? Então, já é um resultado bom para a gente. Para finalizar essa parte, sobre esses resultados interessantes, né? Sobre o cálculo de determinantes, né? Vou colocar um teorema aqui que diz o seguinte: seja A uma matriz N por N, uma matriz quadrada, né? Então, eu estou interessada no determinante de outra matriz, que é a matriz B. A matriz B é uma matriz que resulta da matriz A quando uma única linha ou uma única coluna da matriz A é multiplicada por um escalar K. Se isso acontecer, quem que vai ser o determinante dessa matriz B? Vai ser K vezes o determinante da matriz A, tá? Bom, não vou fazer isso genericamente, vou ilustrar isso através de uma matriz A 3x3. Então, vou supor que minha matriz A é essa daqui, a gente sabe calcular o determinante dela, certo? E a matriz B é tal que resulta da matriz A quando uma única linha é multiplicada por K. E aqui a gente vai usar a suposição de que essa única linha é a linha 1, a primeira linha, né? A linha 1, tá? Então, veja que a linha 1 foi multiplicada por K, certo? A gente multiplicou cada entrada da linha 1 por K. Então, vamos fazer essa conta desse determinante dessa matriz B, né? Então, para eu fazer a conta, você já sabe, eu posso repetir ali as duas primeiras colunas da matriz B.
Então, vou escrever aqui as duas primeiras colunas da matriz B. E vou usar aquele recurso mnemônico para calcular o determinante da matriz B, certo? Então, eu vou ter aqui K A11, K A22, aliás, K A1 vezes A22 vezes A33. Depois eu vou ter K A12, A23, A31. Depois eu vou ter K A13, A21, A31. Agora eu vou multiplicar nesse sentido. Eu vou ter menos K A12, A21, A33. Depois eu vou ter menos K A11, A23, A32. Depois eu vou ter o quê? A32. Depois eu vou ter menos K A13, A22, A31, certo? E aí eu posso colocar o K em evidência. Coloco o K em evidência, o que vai ficar entre os parênteses? Exatamente o valor do determinante de A, tá? Vocês podem conferir lá com o determinante da matriz 3 por 3A, né? Então, isso, se a gente reparar nisso, né, o fato de uma linha da matriz B ser K vezes a linha da matriz A, então eu posso determinar o determinante de B a partir do determinante de A. Pego o determinante de A e multiplico por esse número K que multiplicou lá aquela linha da matriz A para chegar em B, ok? Outra coisa que acontece, né, é agora se B resultar de A quando duas linhas, ou pode ser também duas colunas de A, são permutadas, né? Então, o que vai acontecer, né? Então, se B resulta de A por uma permutação entre as linhas, o determinante de B vai ser menos o determinante de A, tá? E aí vocês podem fazer as contas, né? Por exemplo, uma ilustração, né? Para ver se funciona mesmo, né? Pelo menos para um caso, não vamos fazer para todos os casos. A gente pode fazer o mesmo teste aí com uma matriz 3 por 3, tá? Então, vocês podem fazer a verificação, né? Por exemplo, aqui, o que eu quero é o determinante da matriz B. Quem é a matriz B? Veja, se eu comparo a B com a A, B resulta de A porque eu permutei a linha 1 com a linha 2, ó. Veja, eu troquei de posição, a linha 2 veio para cá e a linha 1 veio para cá. Então, B resulta da A, né, por uma permutação de duas linhas, certo? A terceira linha ficou aqui quietinha, ó. A terceira linha ficou aqui quietinha. Então, só houve uma permutação de duas linhas, né? Então, quem é esse determinante de B? Façam as contas. Então, vocês vão ver que ele vai dar exatamente menos o determinante da matriz A. Façam as contas. Exercício para vocês. Confiram as contas, certo? Isso a gente está conferindo por uma matriz 3 por 3, mas a gente pode usar por uma matriz 1000 por 1000, por uma matriz 2000 por 2000, para qualquer
matriz que tenha essa característica, né? Então, eu vou fazer as contas aqui genéricas, vou deixar para vocês ilustrarem aí com esse exercício, ok? Essa daqui é muito interessante. Veja essa propriedade. Se B é a matriz que resulta quando o múltiplo de uma linha A é somado a uma outra linha, ou quando o múltiplo de uma coluna de A é somado a uma outra coluna, então determinante de B é igual ao determinante de A. Essa daqui quem esperava, né? Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, vamos desenhar para poder ver o que a gente está dizendo. Olha só, a ilustração agora é feita também para uma matriz 3 por 3. Então, veja, eu tenho a A, que é uma matriz que tem essa forma, 3 por 3, né? E tenho a B, é o determinante de B que eu quero calcular. Só que B, eu reparo, quem que é B? Olha só, a primeira linha da matriz B é a primeira linha da matriz A somada a quem? A um múltiplo da segunda linha da matriz A. Então, B é a matriz que resulta quando um múltiplo de uma linha de A, certo? No caso aqui, o múltiplo é K vezes a segunda linha, ele foi somado à primeira linha da matriz A, aí resultou na matriz B. E é o determinante de B que eu quero calcular. Então, vamos calcular o determinante de B. Então, utilizando aquele recurso mnemônico, é essa conta aqui que eu tenho que fazer, né, gente? Tem que fazer essa conta aqui, tá? Aqui eu tenho a matriz B, aqui eu tenho a matriz B. Eu vou repetir as duas primeiras colunas da matriz B e vou fazer as contas aí nesse sentido, no sentido aqui da diagonal principal, né? Eu vou manter o sinal do produto e no sentido inverso a gente vai colocar o sinal negativo, tá? E quanto que vai dar esse determinante? Então, segundo as direções aí das setas, né? Nós temos esses 6 produtos elementares com sinal aí para o cálculo do determinante de B, né? E se a gente faz a distributiva aqui, ó, né? Aliás, nesse sentido, a gente faz essa distributiva, a gente vê que a primeira seta vai sempre gerar o quê? Os produtos elementares, referentes ao determinante da matriz A, né? Daqui para cá, daqui para cá. Então, a gente vai ter... resultante aí das primeiras setinhas de cada parcela, a gente vai ter exatamente o determinante da matriz A. Aí, as outras parcelas resultantes sempre vai ter um K, né, que eu vou colocar em evidência, e aí vai sobrar o quê? Ó, na primeira aqui vai ser A21, A22, A33. Depois vai ser A22, A23, A31. Depois na outra vai ser A23, A21, A32. Depois nós vamos ter menos A31,
2, 2 e A, 2, 3. Depois, menos A, 3, 2, A, 2, 3 e A, 2, 1. E por último, A, 3, 3, A, 2, 1 e A, 2, 2. Pronto, fechou. Agora é só a gente ver aí o que se repete, né? O que se repetiu aí? Se eu não errei índice, a gente vai ter o quê? Aqui, ó. Esse aqui é esse aqui, né? Vamos ver mais o que a gente tem. Esse aqui é esse aqui, né? E esse outro, como consequência, esse aqui. Só que são sinais opostos, então vai zerar. Então, como o que a gente vai ter como resultante? Determinante de A. Quem esperava por isso, né? Eu não esperava. Você esperava por isso? Mas é muito legal isso, né? É muito legal por quê? Vamos para o próximo resultado. Tá ficando enorme essa aula em vídeo, mas vamos colocar esse último resultado e a gente fecha a primeira metade da aula, tá? Então, vamos colocar aqui o próximo. Então, gente, desses 3 resultados aí que eu coloquei para vocês, né? A gente pode concluir esse teorema aqui. Esse teorema diz que se A é uma matriz quadrada com 2 linhas proporcionais, ou podem ser também 2 colunas proporcionais, tá? Então, o determinante dessa matriz vai ser 0. E isso resulta do que a gente viu anteriormente. Por quê? Vamos ver isso com um exemplo. Vamos olhar aqui essa matriz A. O que essa matriz A tem de interessante? Veja, se eu olhar para a primeira linha e para a segunda linha, a segunda linha de A, ela é o quê? Proporcional à primeira linha. Na verdade, ela é 2 vezes a primeira linha. Então, a constante de proporcionalidade aí é 2, né? Porque L2 é 2 vezes L1, né? Então, eu tenho aí 2 linhas que são proporcionais. Da mesma forma que eu posso dizer que L1 é metade de L2. Tanto faz, isso não importa. O que importa é que elas são proporcionais, essas 2 linhas, né? E o que me leva à conclusão de que essas 2 linhas, aliás, que o determinante dessa matriz vai dar 0 como resultado? Bom, então vamos lá. Veja. Só um pouquinho. Aqui eu tenho a minha matriz A, né? Então, veja, eu vou pegar uma matriz B. Uma matriz B que vai resultar da matriz A da seguinte maneira. Ó, eu vou repetir as 2 últimas linhas que não são proporcionais, tá? Repetir. E aí, eu vou repetir a primeira linha, tá? Vou repetir a primeira linha da matriz A, ok? Repetir a primeira linha da matriz A. Só que a segunda linha, eu vou fazer assim, ó. Ela vai resultar da matriz A, porque a segunda linha da matriz A, que é essa daqui, eu vou somar um múltiplo da primeira linha. Eu vou somar um múltiplo menos 1 da primeira linha.
Então, vai ser menos 1 não, menos 2 da primeira linha. Então, vou fazer menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 4. Então, essa linha aqui de B, né, é a segunda linha de A, menos 2 vezes a primeira linha de A. Ou seja, essa matriz B, ela atende a essa propriedade aqui de cima. Vamos voltar lá, ó. B é a matriz que resulta quando um múltiplo de uma linha de A é somado a uma outra linha, né? Então, ó, só para a gente lembrar do exemplo, no exemplo aqui que a gente deu, na ilustração, a gente disse que a primeira linha de B, que era esse jeito, né? Resultava da primeira linha de A somado um múltiplo da segunda linha. E agora, no nosso caso, nós estamos dizendo que nós estamos pegando L2 e somando um múltiplo de L1. Então, B resulta de A dessa forma. E qual é o resultado que a gente tem sobre o determinante dessa matriz B? Quem que é o determinante dessa matriz B? Vamos voltar lá em cima, ó. Quando isso acontece, o determinante de B é igual ao determinante de A. Ah, então o determinante de B é igual ao determinante da matriz A, certo? A matriz A é essa que tem as duas linhas que são proporcionais, tá? Então, vamos calcular o determinante de B. Por que o determinante de B? Porque B é uma matriz que eu posso calcular o determinante muito facilmente. Vamos ver qual que é essa matriz. 0, 0, 0, 0. Nem preciso colocar as outras linhas, né? Vocês já podem me dar o resultado do determinante da matriz B. Quanto que dá? Ah, eu tenho uma linha nula, então o determinante de B vai ser 0. Bom, se eu sei o determinante de B, eu sei o determinante de A. Quanto que é? É 0. Portanto, quando A é uma matriz quadrada com duas linhas proporcionais, pode ser também duas colunas, então o determinante de A vai ser 0. Por quê? Porque eu sempre vou poder fazer esse mesmo estratagema aqui que eu fiz, gerando uma matriz B, tal que B é uma linha daquelas que é proporcional, né, na matriz A, menos ou mais um múltiplo adequado da outra linha que tem aquela proporção, certo? Então, a gente sempre vai poder fazer isso. Portanto, voltando aqui a esse teorema que é super interessante, se A é uma matriz quadrada com duas linhas proporcionais, ou também pode ser duas colunas proporcionais, então o determinante dessa matriz é 0. E eu vou finalizar essa parte aqui da aula com esse resultado, que é muito legal, tá? Porque senão vai ficar grande demais o vídeo para botar no YouTube. Beijo, gente. Até a segunda parte.